que sucede quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, bota todo o empenho para fazer, mas não consegue fazer? Nada. Não sai a coisa. Não sucede nada. Não, bom, não sucede nada, não. Fica frustrado. É. Há uma frustrado, frustração. Então, aí que tá. Mas por que não dá para fazer? Tem um trabalho que a gente pode fazer automaticamente. Sim, e às vezes eu queria fazer esse trabalho. Ser caixa de supermercado. Só passar. Então, mas ao mesmo tempo não deixa de ser frustrante isso, às vezes. Por quê? Às vezes pode ser um movimento automático, Isso. onde você está pensando, mas às vezes você se coloca em um lugar e fica uma sensação de frustração também. Então não tem alguma coisa que a gente faça automaticamente que não nos frustre. Então, isso que é interessante. Pareceria como que mesmo em qualquer trabalho, por mais automático que seja, porque, por exemplo, para um locutor de rádio, entrar na rádio, no estúdio, e fazer é meio que no automático, muitas vezes faz. Mas em algum momento parece que como que há uma espécie de quebra existencial. O sujeito se percebe que está aí. Uhum. Mas não é que se percebe que está aí de modo pleno, de modo, nossa, que bom que hoje... Não, de modo, que mal que saiu, que ruim. Quando a gente dá uma aula, dá para saber quando você deu uma aula... Uma boa aula. E que você gostou. E tem aula que você não... Então, mas aí... E você se esmera e faz, se prepara e tudo, mas não tem aquela coisa. Porque é sobre como você... Talvez sobre uma cobrança. Não é uma cobrança. Sai mal mesmo. Não é que você está colocando... Mas a frustração não necessariamente é sobre uma coisa que realmente deu errado. Não, mas eu digo da que realmente deu errado. Então a pergunta é, por que as coisas dão errado? Por que as coisas dão errado? Não, por que a gente se frustra? Porque às vezes as coisas podem ir ok e a gente fica frustrado. Mas aí também a coisa pode dar errado, mas você mesmo assim diz, bom, mas releva, vai, toca para frente. A vida sim, a vida continua, então, bola para frente. Até tem mais vários, mas tem vezes que parece que está assim, meio que encalhado e não sai. Né? Tem momentos, por exemplo, na pesquisa, no trabalho, na pesquisa, que você está tentando e não desencalha. Não desenvolve, né? Não desenvolve. É no processo criativo artístico também. Ah, muito. Né? Mas às vezes é um cansaço, não? Uma exaustão. Pode ser mental, o cansaço. Exaustão. Física. Pode ser. E se você está bem... Hoje eu estou bem e a gente não conseguiu gravar o que queríamos gravar. Tá bem mesmo? Então, estou me doendo o joelho. Mas é fim de ano, a gente tá cansado. Tem outras coisas, não é só querer e fazer e pronto. Eu acho que, às vezes, pensar que a gente é uma maquininha que só... Tá, preciso fazer isso, então vou lá e faço. Não é tão simples assim. Tem outras coisas que envolvem isso. Os barulhos. Os barulhos. Rua. Hoje parece que está todo mundo gritando ao redor. Isso é uma coisa impressionante. Por vezes pode haver uma festa punk do meu lado. E a gente está gravando. E nenhum problema. Eu estou escrevendo, estou lendo um romance, estou lendo a crítica à razão pura. E do lado tem uma festa punk. E nenhum problema. Por momentos tem assim, uma colher que caiu na cozinha do vizinho de 3 quarteirões e nossa, parece que... Então, por que toda essa sensibilidade? Às vezes porque a mente já está saturada de barulhos e de pensamentos e de coisas para fazer. E aí o mínimo que seja já desconcentra, porque já está cheio de coisa na cabeça. Não tem como... Por isso é bom vir para a praça. Por isso que a gente veio aqui hoje.
Sair um pouco também daquele Sair um pouco do lugar, isso é verdade. Isso ajuda. Mudar um pouco de espaço ajuda, né? A trocar a percepção. Muda o ambiente. Mas sobre a frustração, eu acho que ela é muito sobre uma expectativa de que tudo saia perfeito, de que tudo esteja sempre bem e sempre impecável. E não é assim. Porque a gente manda na nossa mente? Não, de acordo com Freud, não. Então. É. E um lado nosso quer que as coisas saiam e que vamos fazer e que saia tudo perfeito, mas o outro lado tá cansado, tá exausto, fim de ano, viagem para ver a família, responsabilidades sociais, agilizar todo o trabalho, tudo isso eu acho que num combo. É interessante porque em psicanálise se supõe, ou em certa psicanálise se supõe o sujeito cindido, né? O conflito psíquico parece como que tem duas partes, mas às vezes dá a sensação que o sujeito não está cindido em duas partes, está cindido como em 43 partes, mais ou menos, não? Ou seja, tem várias facetas. Tem coisas que perturbam desde diferentes, tanto consciente quanto inconscientemente. Sim. E eu acho que a frustração ela se alimenta conforme as coisas vão dando errado, né? A frustração se alimenta conforme as coisas vão dando errado. Porque aí tá, então realmente não dava. Aí você tenta de novo, porque aí cai de novo. E aí ela vai se alimentando. E aí na quarta diz, vou errar e já tá, e vai e erra. E é um pouco aquilo que a gente conversou uma vez, não lembro, acho que uma vez que a gente estava assistindo Discovery e era de ataques de tubarões, lembra? E como existe algo que faz com que a gente atraia coisas que a gente não conseguiu definir o que é isso, mas que a gente atrai coisas, não coisa ruim, mas aquilo que nos perturba de certa forma. Porque assim, a gente estava assistindo um programa que era ataques de tubarões, e ataques de tubarões são super raros. Sim. É uma coisa que não acontece nunca. Mas aconteceu, tipo, sei lá, 3 vezes naquela praia. E as 3 vezes era com pessoas que tinham pânico de tubarão. Não era com pessoas que achavam tranquilo. Parecia não que achavam tranquilo, claro, ninguém acha tranquilo um ataque de tubarão. Ser atacado por um tubarão, mas as 3 pessoas tinham fobia de tubarão. E foram atacadas por tubarão. Pô, pode ser coincidência. Nossa, mas grandes coincidências, né? Depois de 3 não é coincidência, né? Diz que é tendência, geralmente. Uma é acaso, outra é coincidência e a terceira é tendência. Então, mas não sei. Então, eu sei, claro que é uma coisa muito ampla, porque não tem como a gente saber, né? Porque tem muitas coisas envolvidas aí, mas com a frustração, conforme a gente vai dando mais atenção a ela, a gente também vai se frustrando mais, porque não mais atenção, se a gente não aceita aquilo que aconteceu. Então, a ideia, então, quando a gente está errando assim, vai, faz um e erra, vai, faz outro e erra, é o momento de parar. Para. Respira. Toma um ar. Vê o que... Dá uma volta, porque senão vai... Sim, dá um tempo ali no que você está fazendo. Estava vendo os jogos de futebol. E às vezes acontece isso no futebol, o sujeito que treina assim em alta performance e erra um gol feito assim, o gol tem 2,10 metros por 7,20. 7 metros o 7 gol? 7 metros, sei. Nossa, e os caras perdem ainda. E tem gente que está na frente e chuta para fora. 7 metros. Nossa, é muito 7 metros. Como que pode? Acho que é 7,20 por 2,10 ou 2,20 por 7,10. Mas é 7 por 2 é seguro. E aí o cara está na porta do gol. O cara treinou a vida inteira. É um jogador de alta performance. Está aí só e o cara chuta para lá em cima. Erra força. E às vezes chuta várias vezes no mesmo
Na mesma posição. Na mesma posição e no mesmo jogo. Né? Não, e pra eles é pior, porque eles estão com toda a galera, né? Não, e tem 40.000 pessoas assistindo ao vivo, mais milhões assistindo pela televisão. Sim. O peso do fracasso, nesse caso... É muito maior. Imagina como é que é. E são guri que tem quanto? 20 anos. Eles têm a minha idade, assim, 20, 25. Inclusive, você sendo assistida por milhões de pessoas e por 80.000 pessoas ao mesmo tempo, quando você está fazendo assim um erro. Cometeu um erro e assim todo mundo diz, oh. E te xingam. E te xingam depois. Os que estão atrás do gol. Fazem comentário pela internet. E você não está vendo isso, mas você sabe que isso está acontecendo. Aí eu acho que não tem nem como comparar, né, esse tipo de frustração. Os imagina... vivem sob pressão completa. Isso é que imagina a agonia dessa pessoa, né? Total. Que está sendo julgada por milhões de pessoas. E ele sabe que é assim, 7x2 e errou. Não tem desculpa. Nossa, 7 metros, eu não sabia que tinha tudo isso. Achei que era menos. Então, o goleiro tem que ser bom para pegar uma bola em 7 metros também, né? Uhum. Tem que ser muito bom. Tem que ser alto. Sei lá. Depende, porque pode vir aqui embaixo e a bola... Mas é isso, né? Tem uma expectativa deles, Então... como chama? Uma idealização deles também, né? De que não vão errar. De que não vão errar, porque treinaram tanto, afinal. E também uma expectativa dos outros. Isso, dos outros. Isso também pega bastante, né? Trazendo mais para um campo individual, não de um jogador de futebol, porque o jogador de futebol mas para uma pessoa comum, digamos assim. Também tem a expectativa dos outros, né? Que cai muito aí. Tem um filme Netflix de um pianista, da história de um pianista, que conversa com uma jornalista e ele disse para a jornalista: sabe por que todas as pessoas vão assistir meus concertos, meus shows, meus espetáculos de piano? Por quê? Porque todos estão esperando que eu erre a nota. Eles vão lá para esperar, eles esperando ver o momento em que eu vou errar a nota. Isso interessante. Me lembrou reality show, né? As pessoas assistem reality shows esperando ver o outro errar. O outro dizer uma coisa errada. Fazer uma coisa errada. Sim. E aí o sujeito tem que lidar com o olhar do outro, não? Sim. Com o julgamento do outro. Mas, por isso, tem vários aspectos, mas tem pelo menos dois. Um é quando você faz tudo possível para que as coisas saiam bem e erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro. Aí eu acho que tem que parar a bola, olhar ao redor, dizer, bom, o que nós estamos fazendo, tomar um respiro e encarar outra vez. O problema é quando você não pode fazer isso. Quando que você não pode fazer isso? Bom, quando está em uma linha de produção, por exemplo, em uma fábrica, e está errando. Aí você comete um acidente de trabalho, muitas vezes. Mas aí você também consegue respirar um pouco, né? Por Depende. mais que você tenha que estar fazendo, aí não é sobre sair do espaço, mas aquela coisa que a gente falava com o José sobre a concentração mental e a meditação, né? O que você faz quando fica errando? Choro. Chora. É uma forma de descarga. E fala. Dormir. Chora, fala e vai dormir. Não, falo nada não. Não. Não fala com ninguém? Dependendo do erro, não. Não conta para ninguém, por as dúvidas. Vou falar para os outros. Se a questão é o olhar do outro, o julgamento do outro, não costumo falar muito, não. Às vezes precisa falar, né? Às vezes eu falo. Mas às vezes não. Fico lá, dou uma chorada, respiro fundo, me dou o tempo do luto, né? Porque eu acho que a frustração também é um certo luto. O luto de uma idealização que caiu ali naquele momento. Aí. E aí você tem que recuperar ela. Então, eu, particularmente, eu me dou esse tempo para ficar triste mesmo e frustrada comigo.
Tento não ser cruel, porque antigamente eu acho que eu era cruel comigo nesses momentos de frustração. Você errava, se frustrava e me martirizava. E se martirizava. Tal qual os cristãos mais ortodoxos. O martírio. Os cristãos primitivos que se martirizam pela culpa. E aí fica se chicoteando. Essa é uma consciência de culpa grande, não? E aí, mas isso não ajudava muito aí, porque parece que se prolongava, né? Se estendia. É interessante isso, porque parece que a culpa fortalece mais a frustração, o fracasso e o martírio. Sim. E aí você fica naquela posição, né? Você se deixa ali no fundo do poço, bem quietinho. No seu lugar. Sim, que é o fundo do poço. Que é não fazer nada, no fundo, não tomar nenhuma atitude para não continuar errando. Claro, e aí como não faz nada da vida. Nada. Então para não errar, não faz nada. Não faz. Então, isso acho que era uma prática minha de antes. Mas depois da análise e de ir passando, né, pelas frustrações da vida, eu acho que para mim o melhor é ter me tomado esse tempo de luto, porque para mim a frustração é a quebra de um ideal. Sim. Eu idealizei algo, Sim. A situação, a minha reação perante a reação do outro, e aí quando isso cai, isso não acontece, eu fico muito, muito chateada. Então eu me chateio mesmo, fico triste, vivo o luto disso que foi que realmente não é. E aí tento pensar numa solução, tá? E aí, agora vou fazer o quê, né? Verdade, porque assim, errar, não conseguir fazer aquilo que você se propõe é um modo de se encontrar com um limite, com uma castração, diria Freud, né? Se encontrar com a castração. A castração enquanto limite, barreira. Até aqui, você não é infinito, você não é ilimitado. Você tem um limite e teu limite... E às vezes esse é o problema, não? Porque quando a gente está no registro da fantasia, dá para pensar, nossa, se eu tivesse uma câmera 4K, filmaria a Guerra nas Estrelas. E aí você tem a câmera, tem tudo e não filma. Não filma não só nem a guerra de nada. Pois é. Y fica ahí, y eso parece como que, digamos, en el registro del pensamiento, parece como que a gente puede hacer mucha cosa. Sí. Y cuando va y de fato realiza, ahí se frustra. Entonces volta para atrás y fica en el registro del pensamiento, mantendo esa posición de neurosis en la cual, no faço nada. Terrível eso. Terrível. Mas é ir aprendendo a viver com a sua frustração, né? Porque também acho que ela não acaba, né? Não tem um momento que você para de se frustrar. Os limites não acabam. Não tem um momento que você para de se frustrar. Sempre em algum momento, alguma expectativa você tem. Que é o que te movimenta, né? Porque se a gente não tem expectativa de nada, então por que a gente está Claro. vivendo, né? Por que eu estou vivendo se eu não espero nada? Claro. Se eu não espero nada de uma relação, se eu não espero nada de um emprego, se eu não espero nada... De uma atividade artística. É interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que, digamos, amarra a um certo prazer que tem no ato da realização da coisa. Quer dizer, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que joga futebol, tem um prazer em jogar futebol, mas ao mesmo tempo isso está articulado, está amarrado com uma expectativa de fazer o gol e ganhar o jogo. Sim. Não é só jogar. Essa história é importante competir e isso vai cantar outro, mas o importante é competir, sim, e tentar ver que as coisas saiam bem. E nem se trata de ganhar, assim, sino de que se sustente o jogo, digamos, bem feito. Esse tênis de praia, assim, que você tem que manter com seu parceiro a bola no ar.
Né? Ou seja, não se trata de você vencer o outro, ao contrário, o outro tem que ser teu parceiro. Sim. Uma amiga de Curitiba uma vez me disse que esse jogo é a metáfora do matrimônio, porque são duas pessoas que têm que manter uma coisa em movimento e que não caia. Isso, não? E os dois têm que colaborar para isso, porque se um recua, aí a bola cai. Sim. Me pareceu boa essa figura. É uma boa. A frustração aí aparece quando o outro não responde. Mas enfim, acho que o que eu tinha para fazer hoje não vou conseguir fazer. Os cachorros latem, chove, as ruas se alagam, as pessoas gritam, os carros buzinam e... Precisa de um tempo? Pois é, para poder me recompor e retomar. Então a gente volta na semana que vem e vê se fica tudo bem. Talvez dá uma semana. Querer um mate?